Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Fiquei na dívida, estava procrastinando, coisa que eu tanto falo aqui, né? Não procrastinem, não procrastinem, não procrastinem. E aí galera, fazendo um teste aqui, complementação do assunto força magnética. Assunto não, né? Só foram 3 questõezinhas que eu disse que ia fazer depois para vocês. Beleza, força magnética, complemento. Vamos embora? Questão da UFRPE, da minha terra natal. Antigamente, galera, vocês são muito jovens, a maioria é muito jovem. Os vestibulares, tá aqui do Rio Grande do Norte também, tinha uma primeira fase e uma segunda fase. Essa questão aí foi uma questão da segunda fase. Eram questões abertas, né? Eram questões que você tinha que marcar lá o gabarito sem ter alternativa A, B, C, D e E. Beleza de Creuza? Muito bem. Era uma coisa assim, ó. Era um negócio interessante. Eram duas colunas. Eram duas colunas aqui, ó, que iam de 00 até 99. 00 até 99. Quantos números tem aí, galera? Quantos números você pode marcar? Por exemplo, se sua resposta fosse 19, aí você marcava aqui, ó, o 1 e o 9. Então a probabilidade de você chutar e acertar era de 1%, uma questão, né? Quando você tenta acertar mais de um, a probabilidade cai muito mais. Essa era a segunda fase dos vestibulares. No caso de Pernambuco, o vestibular da UFPE e o UFRPE tinham esse formato. Não sei como era aqui no Rio Grande do Norte, mas acredito que era igualzinho. Muito bem, vamos lá. UFPE, UFRPE. Uma partícula carregada entra em uma região de campo magnético uniforme, B, com trajetória perpendicular ao campo. Olha só, o campo está apontando verticalmente aqui de cima para baixo e a velocidade está apontando aí para a direita. Perpendicular quer dizer o quê? Formando um ângulo de 90 graus. Quando a energia cinética da partícula é de 4 vezes 10 elevado a menos 12 joules, o raio de sua órbita circular vale 60 centímetros. Qual seria o valor em centímetros do raio de sua órbita circular se esta mesma partícula tivesse uma energia cinética de 2,56 vezes 10 a menos 12? No caso aí, galera, uma energia menor. Muito bem. Vou gravar esse vídeo aqui sem a câmera, ficou só a imagem aqui que eu uso do meu chroma key. Hoje a imagem vai ser, a videoaula vai ser sem minha imagem, vocês vão ficar sem desfrutar a minha imagem aí. Mas vamos dar um lembretezinho. Galera, regra da mão direita, quem lembra? Ó, campo magnético, velocidade, os dois no mesmo plano. O ângulo θ entre esses dois e a força magnética que atua na partícula, no caso aqui, tendo uma carga positiva. Beleza? Se for negativa, ela aponta para baixo. Então a regra da mão direita seria o quê? Ó? Olha só, vou tentar fazer um desenho aqui. Ó. Eu vou... Ixi, Maria, que desgraça foi essa? Deixa eu tentar melhorar essa situação aqui, velho. Espera aí, se eu não conseguir... tem que se esforçar, Regra da mão direita. Olha aí, ó, consegui fazer uma mão aí bem alienígena, né? A ponta dos teus dedos é o campo magnético. A velocidade é o teu polegar. O ângulo θ e a força é a tapa aqui, ó, para cima, tá bom? Se a carga for positiva, se for negativa é com as costas da mão, no caso seria para baixo aqui. Show de bola? Então, galera, o que é que a gente tá vendo aqui, ó? O campo magnético ele tá descendo, tá indo para baixo. A velocidade tá para, eu tô fazendo aqui o gesto com a mão, achando que vocês estão me vendo. A velocidade aqui tá para a direita e a força vai estar para onde? Diga aí, galera, vai estar o quê? Entrando, não é isso? Isso se a carga for positiva. Então,
você está aí com uma situação onde você já tem que entrar nessa prova já lembrando como é que se calcula o raio. Lembra que quando a velocidade, quando essa velocidade aqui, ela forma um ângulo de 90 graus e ela forma, né, a velocidade, o plano de V e B é perpendicular a F, essa partícula vai descrever uma trajetória circular, tá bom? Tu tem que fazer a relação do seguinte, como é que se calcula o raio? A gente já fez isso na aula passada, né? Eu peço que vocês voltem lá para o vídeo passado de força magnética, o vídeo anterior, onde a gente calcula o raio da trajetória de uma partícula carregada quando está imersa num campo magnético uniforme. Beleza de Creusa, tá bom? Então, vê só que interessante. A gente vai perceber que a força magnética faz o papel da força centrípeta. E o raio é Raimunda, Raimunda minha velha, que aqui em módulo, que bunda. Eita, não era para eu ter falado isso não, me perdoem. Mas a questão relaciona energia cinética da partícula. Como é que se calcula a energia cinética, galera? Quem lembra como é que se calcula a energia cinética? Energia cinética é dado por mv² dividido por 2. Não é isso? Eu vou tirar a paisagem ali para a gente ganhar espaço no cálculo. Muito bem. Então, o que temos? O que temos aí no cardápio da gente? Olha só. Vamos lá. Eu tenho que relacionar raio com energia cinética. Raio com energia cinética. Olha o raio aqui, galera. Olha o raio de curvatura dessa partícula. Olha só a energia cinética. Quem lembra da energia cinética? Todo corpo que tem movimento, né, que tem velocidade em relação ao referencial, ele tem energia cinética, que é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, todo corpo massivo tem energia cinética quando tem velocidade. Beleza de Creusa? Muito bem, meus queridos. Eu vou misturar essas fórmulas aqui, eu vou fundir essas duas fórmulas para ver o que é que acontece. Eu vou colocar esse V daqui, lá naquela equação. Vê só que interessante. V aqui, galera, V ao quadrado, passando esse 2 aqui que está dividindo para lá, multiplicando, vai ser 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Concordam que essa massa aqui que está multiplicando V vai para cá dividindo? E, portanto, eu posso escrever V como sendo raiz quadrada de 2 vezes EC dividido por M. Tá bom? Então, é dessa maneira que eu consigo calcular a velocidade de uma partícula, desde que eu saiba a energia cinética e a massa. É só isolar aí uma equaçãozinha bobinha, né? Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir nessa daqui, Vamos lá? Deixa eu pegar aqui outra cor para ficar mais legal. Agora o nosso raio, ele pode ser escrito como sendo M sobre, que eu não vou colocar em módulo, tá bom? Para facilitar o cálculo a gente, multiplicado por V. Quem é V, galera? V é 2 vezes a energia cinética dividido por M. Então, a partícula quando entra com a energia cinética igual a 4 vezes 10 a menos 12 joule, 4 picojoules, não é isso? 10 a menos 12 é pico, é o prefixo pico. Ele descreve uma trajetória circular de 60 centímetros. Qual será o raio, qual será em centímetros o raio dessa órbita circular, caso a energia cinética passe assim? Então, veja que agora eu tenho os dois elementos que trabalham aí juntos, o raio dependente de energia cinética, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Eu vou chamar R, o raio inicial de 60 centímetros. Energia cinética, a energia de 4 vezes 10 a menos 12 joules. Vou chamar de R' o raio que a gente quer descobrir e energia cinética linha, a energia que a gente tem, que é de quanto? De 2,56 vezes 10 a menos 12 joules. Beleza? Como a gente criou uma relação de raio de curvatura com energia cinética, então eu vou fazer o seguinte, eu vou, para encontrar a relação entre esses caras, eu vou dividir R', que é
o que a gente quer descobrir, por R. Quem vai ser R'? Quem vai ser R'? Ó? MQB, M, a massa não se altera, MQB, multiplicado por o que? 2EC sobre M, 2EC sobre M. No caso aqui, energia cinética linha, não é isso? Porque é a segunda situação onde ele entra com a energia cinética menor. A massa continua a mesma, a carga, o campo magnético. O que se altera, galera? O que se altera é somente a velocidade, né? Consequentemente a energia cinética e o raio. Tá bom? Então, ó, olha só, eu vou cortar esses termos aqui, ó. Quantas vezes uma coisa é maior que a outra? Como é que eu posso comparar? Ou menor? Basta eu dividir uma coisa pela outra. Então, uma pessoa que tem 100 anos, ela é quantas vezes mais velha do que uma pessoa que tem 25 anos? Uma pessoa que tem 100 anos é 4 vezes mais velha do que uma pessoa que tem 25. Então, quando você quer comparar duas grandezas não, no caso é a mesma grandeza, né? O valor numérico de uma grandeza, você basta dividir aqui uma pela outra, que você vai encontrar a relação. Então, R' dividido por R, massa não se altera, é a mesma partícula, só que lançada com velocidades diferentes, não é isso? Aqui, ó, essa propriedade aqui da radiciação, ó, raiz de A dividido por raiz de B. Isso vai dar raiz de A sobre B. Vocês deixam fazer isso, né? Então, quando eu dividir isso aqui por isso, aqui dentro, ó, M morre com M, 2 morre com 2. E aí, vê só que legal, ó, R' sobre R vai ser igual a raiz de EC' dividido por EC. Tá bom? R' que é a pergunta da questão, é só você acompanhar aqui, ó, quem é o raio, quem é esse novo raio aqui que eu quero descobrir. Dividido por 60 é igual a raiz de... Deixa eu espichar mais essa raiz quadrada aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 12. Opa, é 2,56. 2,56 vezes 10 a menos 12 dividido por 4 vezes 10 a menos 12. Tá bom? Esses dois caras aqui morrem. R' vai ser igual a 60. Esse 60 que está dividindo passa para lá, multiplicando com esse resultado aqui. Ó. Isso aqui vai dar raiz de quanto? 2,56 dividido por 4 dá 0,64. 0,64. Deixa eu ver minha cola aqui. Eu sou péssimo de conta. É um segredo que eu já contei para vocês. 60 vezes 0,8. 60 vezes 0,8 vai dar 48 centímetros. Esse será o novo raio de curvatura. Galera, quem não se ligou nessa equação aqui, vá lá no vídeo de força magnética, tá bom? A parte do eletromagnetismo, e dê uma revisadinha, beleza? Muito bem. Uma partícula de carga Q de 2 positivo, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, é lançada num campo magnético uniforme de intensidade B, 4 vezes 10 a terceira Tesla, com velocidade de 20 metros por segundo. Sendo V perpendicular a B, conforme a figura, determina a intensidade e a direção do sentido da força magnética que atua na partícula. Então, ó, regra da mão direita, a carga é positiva, vai ser difícil fazer essa aqui agora, viu? Velocidade, ó, o campo magnético está entrando na tela, ó. Ó, o campo magnético aqui, ó, entrando na tela. A velocidade é o teu polegar. A tapa vai estar para onde? Meu irmão, como é que eu vou desenhar isso aqui para vocês? Deixa eu tentar aqui, ó. Cadê você, Rafael? Rafael é meu filho, o expert em desenho. É o desenhista aqui da casa. Cadê Rafinha para me ajudar agora? Jesus. Eita, que ficou horripilante essa mão. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui para vocês, tá? Só um instantinho. E aí, galera, parei aqui, dei um pause para chamar a Júlia, minha filha, me auxiliar. Faz parte da produção aqui. Tirei uma fotozinha da mão dela aqui, ó, uma foto da mãozinha dela aqui, ó. Olha aí, galera, olha o vetor velocidade aqui, ó, subindo.
vertical, né, para cima, ó. Aqui como vocês estão vendo, ó. O campo magnético aqui está entrando, ó, entrando no quadro, ó, entrando na parede, entrando, no caso aqui está na parede, né? No caso entrando na tela aí, no seu computador, do seu notebook, do seu celular. E a força magnética vai apontar para onde, ó, galera? Para a esquerda. A força magnética aqui, ó. Campo magnético entrando, velocidade para cima e força magnética da direita para a esquerda. Então, vamos ler a pergunta direitinho, né? Conforme a figura, determine a intensidade, a direção e o sentido da força magnética que atua na partícula. Isso aqui foi só para revisar, que a gente já fez essa daqui, né? Fizemos várias vezes essa questão aqui, parecida, né? Então, o sentido, a direção ela é horizontal, o sentido é da direita para a esquerda e o módulo força magnética, boi, quer, vaca, sem teta, né? Assim. Então, minha gente, força magnética é a intensidade do campo magnético, 4 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pela carga 2 vezes 10. Eu estou achando que eu já fiz essa questão. Será que eu já fiz? Velocidade é igual a 20. E o seno, quem é esse ângulo aqui, galera? O ângulo, ó, o ângulo θ é o ângulo entre B e V. Ó. V é na vertical e B está entrando aqui, ó, entrando perpendicular. Então, é esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus. E seno de 90, como os senhores e senhoritas já sabem, vale 1. Tá bom? Então, a força magnética, como é uma grandeza vetorial, precisa de quê? De módulo, que é o que a gente está calculando, direção, que a gente já encontrou, e o sentido também. Então, ó, 4 vezes 2 vezes 20, 80, 8 vezes 20 vai dar quanto? 160, não é isso? Esse 1 aqui não interfere em nada. 10 a terceira com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3. A vírgula corre 1, 2, 3 casas. 0,16 newtons é a intensidade dessa força magnética. Show de bola? E a saideira é uma questão do ITA. Olha só que legal. A figura representa a seção transversal de uma câmara de bolhas. Câmara de bolhas é um experimento que se faz para observar partículas, né? As trajetórias dela. Ela deixa um rastro de vapor, tá bom? É uma câmara, eu não sei se é água, perdão, vou até pesquisar isso. Câmara de bolhas, eu sei que a partícula deixa as bolhas lá. Eu vou dar uma pesquisada aqui e digo para vocês. Então, galera, nada de água, viajei. Câmara de bolhas é um vasilhame enchido com líquido, frequentemente hidrogênio líquido, transparente, superaquecido, usado para detectar partículas eletricamente carregadas, movendo-se através dela. Foi inventado em 1952 por Donald A. Glaser, não sei, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel da Física em 1960. Li agora essa informação da Wikipédia, beleza? Então vamos lá, galera. Nessa câmara de bolhas foram lançados um feixe de partículas, né, todas com a mesma velocidade, contendo elétrons. Olha só quais foram as partículas. Elétrons, pósitrons, que são elétrons positivos, né? Não vou entrar nesse detalhe agora. Você tem reações aí, você tem situações em que são produzidos na natureza um elétron com carga positiva. Vê que coisa louca. Prótons, nêutrons e deuterons, que são partículas formadas por próton, por um próton e por um nêutron. Penetram nessa câmara, a qual está aplicado um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Identifique as trajetórias de cada partícula. Vamos lá. Temos aqui uma tabelinha. Você tem aqui o elétron, ele tem carga negativa. O pósitron, ele tem carga positiva, né? Como ele diz aqui, ó. O pósitron é um elétron positivo. O próton, todo mundo sabe que tem carga positiva. E o deuteron, por ser composto por um próton que tem carga positiva e um nêutron que não tem carga, obviamente vai ter uma carga positiva. Então, todas essas cargas são iguais. E o nêutron, como também vocês sabem, né? Carga não tem carga. Identifique as trajetórias de cada partícula. Vamos lá. A gente vai perceber aqui o seguinte, eu deveria ter feito uma outra coluna aqui, ó.
Vamos lá, galera. Primeiro, o que vai distinguir... Vê só, se você tem cargas, partículas imersas num campo magnético, aqui ele diz que está perpendicular, né? Um feixe de partícula, cadê aqui? Prótons, um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Então você pode ter um campo magnético aqui entrando no papel, os seus dedos entrando no papel, e pode também ter um campo magnético ou um campo magnético aqui, ó, saindo do papel. Tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que... Ele não pede isso aí, né? A gente vai observar o seguinte. A trajetória do nêutron, galera, é o único que pode ser em linha reta. Porque cargas elétricas é que sofrem ação de força quando tem velocidade e estão imersas num campo magnético. Então, a trajetória do nêutron eu já sei que é a letra B. Certo? A trajetória do nêutron é óbvio que é a letra B. E a trajetória do elétron, porque vê só, carga positiva, deixa eu marcar aqui, carga positiva e carga positiva, positron, próton e deuteron. Cara, temos uma partícula, a gente já matou, são 5 ao total. Uma a gente já matou, que é o B, uma tem carga negativa. As outras 3, ó, é claro que positron, próton e deuteron só podem ser essas daqui. Concordam comigo? Então, consequentemente, a gente já sabe que o elétron é a letra A. Tranquilo? E aí, já dá para dizer para mim qual é se o campo magnético está entrando ou está saindo? Use aí a regra da mão e você diga para mim. O campo magnético, galera, está saindo. A ponta dos dedos está saindo do quadro, certo? Dos teus 4 dedos. O polegar é a tua velocidade. E a carga negativa com as costas da mão. Então, o campo magnético aqui, ó, ele está saindo do quadro. Esse aqui não é possível. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos continuar. O que diferencia essas 3 trajetórias aqui? Ó? A gente já sabe que essas 3 trajetórias são positivas. O que vai diferenciar elas 3? Ó, percebam que E dá uma curva mais fechada, D uma curva mais leve e C uma curva mais aberta ainda, indicando que o raio de curvatura de E é menor. Ó, pense numa circunferência aqui, ó. Essa circunferência tem raio menor do que essa, que vai ter também uma circunferência menor ainda do que essa. Então, quem lembra da fórmula que a gente acabou de ver? Raimunda, minha velha, QB... Não é assim? Todos têm a mesma carga. Todos entraram com a mesma velocidade. A mesma carga é um positron, que no caso tem a carga de um próton e um deuteron, que tem também um próton. O campo magnético não varia para nenhum deles. E a velocidade é a mesma. Ele fala aqui, ó, um feixe de partícula com mesma velocidade. O que é que vai diferenciar, galera? A massa. A massa é o que vai diferenciar. Quem tem maior massa? Ó, o deuteron, ele tem um próton e um nêutron. Vamos chamar a massa aqui do positron de M, aqui de... É tudo com P, não tem nem como diferenciar. Vou chamar aqui de M1, aqui de M2 e aqui eu vou chamar de M3. Galera, se o positron é um elétron com carga positiva, qual a massa de um elétron? Galera, a massa de um elétron é quase 1000 vezes menor, 2000 vezes menor do que a de um próton. A massa do próton, com certeza, ela é maior do que a massa do positron. E o deuteron não só tem um próton, como também tem um nêutron. Então, é a junção de um próton e um nêutron. Então, é óbvio que o deuteron é mais pesado do que, tem maior massa do que o próton. Então, M3 é maior do que M2, que é maior do que M1. Tranquilo? Vejam que a massa ela é diretamente proporcional. A massa é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior for a massa, maior for o raio. Então, quem vai ser, na mesma medida que as massas tem essa proporção aqui, essa relação, né, de
M3 maior que M2 maior que M1, consequentemente R3 vai ser maior que R2, que vai ser maior que R1. Quem é então o maior raio? É da massa 3, o maior raio é do deuteron, então o deuteron é a partícula C. A intermediária aqui é o próton, no caso vai ser D, e o positron vai ser a letra E. E aí, galera, gostaram dessa questão? A gente teve que analisar a equação que a gente já conhecia. Esse detalhe do campo magnético é um detalhe à parte, né? Você já poderia identificar que o raio da trajetória seria calculado por essa expressão, a gente já calculou isso antes. O elétron, obviamente, é o diferentão de todos eles, ó. O nêutron não interage com ninguém, não interage com o campo magnético porque ele não tem carga. E aí você ficaria em dúvida só entre C, D e E. Como o deutero tem maior massa, vai ter maior raio. Tranquilo? Questãozinha do ITA aí da hora para vocês. Um abraço a todos.